Quando se desativa uma indústria, independentemente do setor, perde-se toda a mão de obra técnica, porque o setor morreu. Daqui a pouco não vai existir indústria para gerar empregos. A cada produto comprado da China, se exclui um emprego aqui no Brasil e se cria um na China. Manolo Canosa, membro fundador da Comissão de Defesa da Indústria Brasileira. Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Assunto do Dia. Como vai você? E é bom ter o prazer da sua audiência, sua companhia aqui conosco em mais um programa Assunto do Dia. Você, com certeza, como consumidor que é, atencioso, presta bastante atenção na origem dos produtos que compra, não é verdade? Alguns são made in United States, ou seja, fabricados nos Estados Unidos. Outros são da Itália, Inglaterra, República Tcheca ou mesmo aqui do Brasil. Mas nunca na história desse país foi registrado um número tão grande de produtos quanto os que são descritos como Made in China, né? Fabricados aqui na China. E principalmente por causa destes, a República Popular da China, do líder Hu Jintao, já dispõe como a segunda maior economia do mundo, segurando as grandes, superando inclusive as economias como o rival asiático, o Japão. O X da questão, na verdade, é a ameaça que os produtos chineses já representam à indústria nacional, tendo em vista a infestação desses no comércio local. Como sua qualidade duvidosa, não se sabe bem, com seu preço baixo, que leva a muitos a dispensarem um produto nacional e adquirirem um produto chinês. Vamos acompanhar agora uma matéria para que a gente possa entender, fazer uma introdução aí acerca desse assunto com a nossa repórter Thalita Belo. O comércio no centro do Recife está sendo invadido por uma variedade de produtos a preços populares. As mercadorias importadas fabricadas na China têm agradado aos consumidores. Entre os itens mais procurados estão relógios, celulares e bolsas. Costumo comprar, até porque por conta do preço. O preço ele é muito mais em conta do que o nosso produto. Aí eu tenho o costume de comprar o produto chinês. Quase todo mundo consome por causa da questão da qualidade e do preço. E coisas bonitas. E o chinês imita tudo no mundo todo. Tudo que vai para lá eles copiam, né? Imitam e depois vêm para a terra da gente por preço muito razoável. De cada 10 lojas especializadas em bolsas, 9 são de chineses. É nesse segmento que se percebe o domínio asiático. Muitas mercadorias chegam a imitar marcas famosas. Para compreender melhor a fórmula oriental de fazer negócios, fomos ao centro do Recife tentar conversar com os comerciantes. Porém, não conseguimos. O fato de não falar em português e uma certa desconfiança os impede de dar entrevista. Por outro lado, os comerciantes brasileiros têm muito a falar sobre o crescimento do mercado chinês. Na época não existia chinês nenhum aqui no bairro de São José. Invadiu agora de 3 anos para cá. E como eram as vendas nessa época em que não havia essa concorrência chinesa? Era bem melhor, com certeza bem melhor. Eu não tenho nada contra chineses, mas nos abalou muito. Inclusive, muitos itens que eu trabalhava, eu não tenho mais condição de trabalhar. A concorrência desleal no que diz respeito aos valores das mercadorias trouxe prejuízos à dona Severina e levou a comerciante a buscar outras alternativas. Para você ter uma ideia, no início eu estava com 3 lojas. Graças a Deus, todas as 3 muito bem. Eu tive que eliminar 2, hoje estou com 1. E quero ficar no mercado porque a concorrência é muito desleal, assim, eu acho da parte deles, porque eles vendem barato e a gente não tem como comprar em São Paulo e vender o preço deles aqui. De acordo com o superintendente da Câmara de Dirigentes e Lojistas do Recife, Hugo Philipsen, a entidade não é contra a presença dos orientais, mas é preciso que haja uma fiscalização quanto à ilegalidade. Nós estamos atentos a esse crescimento do comércio, não só o comércio chinês, mas o mercado como um todo. E procuramos orientar e chamar a atenção das autoridades
organizadoras do centro, seja a Prefeitura, seja o Governo do Estado, através da Secretaria da Fazenda, a própria Secretaria de Segurança. É importante que os órgãos fiscalizadores, sejam tributários, sejam de trabalho, mantenham-se atentos para que possa, pelo menos, equilibrar a atividade do comércio nos diversos segmentos. Hugo ainda ressalta que, por conta dessa ilegalidade, a CDL não sabe estimar quanto a presença chinesa representa no comércio da cidade, nem em que proporção ela vem crescendo ao longo dos anos. Nós não temos dados efetivos exatamente porque a gente está buscando a legalização. Com a legalização, nós teremos dados estatísticos que possam comprovar o crescimento desse comércio. Sendo ordenado, sendo credenciado pelas autoridades, parabéns, nós estaremos batendo palmas para isso. Eles estão por toda parte. O mercado chinês invadiu o centro do Recife. Quais os impactos na economia pernambucana? Suas vantagens e desvantagens? Tudo isso você vê a partir de agora no Assunto do Dia com Felipe Cavalcante. Muito bem, conferimos aí a matéria com a Thalita Belo, falando um pouco sobre esses produtos chineses tão comuns nas casas de milhões de pessoas no nosso país e em todo o mundo, é claro. Afinal, por que os produtos chineses, os produtos da China, são tão baratos? E é possível confiar na qualidade de um produto chinês? A gente vai acompanhar hoje aqui, através desse debate que vamos conferir aqui, é claro, com os nossos convidados. O Sérgio Medeiros, ele que é professor do Comércio Internacional, do curso de Administração da Fafiri e também consultor do Sebrae. E contamos também com a presença do economista e professor de Economia da UFPE, o professor Emanuel Barros. Sejam bem-vindos aqui ao programa Assunto do Dia. Com certeza a gente vai tirar muitas dúvidas acerca desse mercado tão promissor, que é o mercado chinês, que grande crescimento, não é? A gente vai conferir daqui a pouquinho, um pouquinho mais sobre esse assunto. Se você quiser participar do programa, é bem simples. Você pode interagir conosco através das nossas linhas interativas. 0 Operadora 81 3424 1977 ou 3424 1547. Se você ainda preferir, você pode nos enviar um e-mail através do Produção TV, que é o Producal TV, sem o cedilha e sem o tio, producaltv@rbc1.com.br. E você também pode nos fazer uma visita através das nossas redes sociais, o Twitter e o Facebook. No Twitter, você vai poder nos encontrar através do @Assunto do Dia RBC, @Assunto do Dia RBC. Mais interatividade, então, pode nos procurar também no Facebook, simplesmente por Assunto do Dia. Assunto do Dia, nos adicione e mande seu comentário, sua mensagem para que você possa participar do programa. E fique tranquilo que durante esses 3 blocos do programa Assunto do Dia, você vai poder conferir os contatos telefônicos, não é? E também a forma de acessar as redes sociais e também o nosso e-mail. Então, com certeza, participe aqui do programa Assunto do Dia. E é muito bom a gente debater um assunto tão pertinente como esse, dado ao grande crescimento do mercado chinês, não é? No caso, na economia, na questão da economia, é o segundo maior em termos de desenvolvimento econômico do mundo, não é? E o Japão saiu desse páreo aí, perdeu esse páreo para a China. E assim, eu já queria saber aqui do próprio Sérgio, o Sérgio Medeiros, como esses produtos chineses conseguem ser tão baratos, inclusive mais baratos do que os produtos nacionais. A questão China realmente é uma questão interessante, né? E ela começou, digamos assim, a tomar um espaço tão grande no mundo, eu diria, nos últimos 20 anos, né? Principalmente nos últimos 10. Mas, essencialmente, em que é que está baseado esse processo, né? Eles estão baseados numa relação cambial, ou seja, a taxa de câmbio deles, de troca da moeda deles, tende a desvalorização frente a outras moedas, mais especificamente frente ao dólar, né? Isso cria uma competitividade maior do produto chinês no mercado. Em resumo, quem tem $1 nos Estados Unidos pode comprar hoje 6 vezes mais com essa moeda na China do que nos Estados Unidos. Quem tem R$1 hoje no Brasil pode comprar o equivalente a 3 vezes mais na China do que no Brasil. Isso a grosso modo, né? Então, esse é o grande fator competitivo hoje, embora existam vários outros, né? Mas o dólar tem sido, a relação com o dólar, a taxa de câmbio, tem sido a grande crítica mundial ao processo chinês. Mas, além disso, eles têm outros fatores, né? Por exemplo, eles têm uma carga tributária sobre o produto vendido muito menor do que a brasileira, né? Em nível geral, em torno de 20% a deles, a nossa em torno de 39%, né?
eles têm encargos sociais mais baratos do que os nossos, né? Estima-se na faixa de 10%. No Brasil, nós temos 32% do custo da mão de obra como encargos, né? E demais outros fatores. O próprio exército, né? A população absurdamente grande que eles possuem, força e possibilita que eles tenham salários relativamente baixos para a produção que é feita. Então, tudo isso faz dele um grande país produtor. Foi importante, inclusive, falar sobre esse exército, que é realmente 1,5 bilhão, em torno de 1,5 bilhão a população da China. Então, é um dos países mais populosos, né? Populosos do mundo, não é? E isso é um agravante importante para o crescimento deles também. Agora, eu queria saber aqui do professor Emanuel, esse mercado chinês, será que apresenta riscos no desenvolvimento econômico do mercado local, o mercado pernambucano? Sim, não que seja um risco, dependendo da parceria que se estabeleça entre as duas partes. A questão do mercado chinês é que ele foi planejado por uma economia voltada para o exterior, voltada para se expandir no exterior e, ao mesmo tempo, direcionada para produtos manufaturados. A nossa diferença aqui, em relação a Pernambuco, é que a competitividade de Pernambuco ainda está um pouco aquém do que ela poderia. Nós temos um potencial, Pernambuco tem um potencial ainda, mas precisaria, com SUAP, com o polo de fruticultura em Petrolina e Juazeiro e outros pontos, gerar mais boom de crescimento nesse sentido. Então, nós temos Pernambuco com potencial, ao mesmo tempo China exportando produtos manufaturados e, ao mesmo tempo, temos uma discrepância de qualidade e valor agregado do produto. O produto exportado pela China ele tem maior valor agregado do que o nosso, que é baseado em matérias-primas, minérios, que estão baseados basicamente em produtos que são destinados ao consumo, matéria-prima para a população chinesa, e embora eles sejam um dos maiores produtores do mundo de alimentos, mas agora com a industrialização que eles estão vivenciando, eles precisam de mais produtos de matéria-prima, sobretudo para a indústria. E a concorrência ela se passa muito porque boa parte da produção de Pernambuco, ou boa parte do que Pernambuco exporta, que é matéria-prima, fruticultura também está ligado, um dos leques é fruticultura, eles estão direcionados somente para representa somente uma parcela do potencial que Pernambuco pode exportar. Então, está mais direcionado com Santos. O Porto de Santos, por exemplo, tem mais predominância do que o Porto de Suape. Então, Pernambuco está ainda num processo de ajustamento. E precisaríamos de mais força, de mais competitividade, o que acontece, por exemplo, com rodadas de negócios que podem ser feitas na China. A FIEP, por exemplo, a Federação das Indústrias de Pernambuco, tem feito, de tempos em tempos, rodadas enviando empresários para negociarem com os chineses. Estão visitando o país, visitando algumas cidades, as zonas industriais deles, para empreender negócios. Então, o processo começa a partir do momento em que Pernambuco se decidir competitivamente se lançar. Entendo. O potencial nós temos. Agora precisaremos de mais trabalho para que esse potencial seja visto, seja vivenciado e mais arranjamento, digamos, econômico e político para que possamos empreender isso. E é um fator importante, com certeza, como há essa grande demanda, esse grande crescimento econômico do mercado chinês no Brasil e no mundo, não é, como um todo. Eu queria saber do Sérgio Medeiros, ele que é também professor de Comércio Nacional e consultor do SEBRAE, por exemplo, as empresas, os pequenos negócios, as pessoas que têm um negócio. Né? E hoje, como a gente viu na matéria, o caso daquela senhora que tem um comércio, mas ela se sente bastante, digamos assim, numa zona de perigo, na verdade, porque ela tinha 3 lojas, teve que fechar 2 para ficar apenas com uma loja por causa do mercado chinês, do grande crescimento. O que passar de informação, por exemplo, para essas pessoas que querem estar de pé de igualdade com esse mercado também? A questão da competitividade com as portas abertas, né? Ou seja, quando o país decide participar das relações internacionais, ele adquire muita coisa boa, mas, em compensação, existe naturalmente uma pressão sobre determinados setores. Em que é que se resume isso, né? Os setores, com o aumento dessa competição, que foi comentada como indevida, digamos assim, exagerada, mas, no fundo, quem mede isso é o consumidor, né? O consumidor é o rei nesse sentido. Se, por um lado, a gente tem problemas em algumas áreas produtivas,
Por outro, o consumidor parece cada vez mais satisfeito. O ideal é que a gente consiga trazer esses dois processos para um nível intermediário, garantindo a satisfação do consumidor e garantindo a continuidade dos empreendimentos. Basicamente, qual a grande solução? Investir em diferenciação de produtos. Investir em treinamento, investir em processos de redução de custo, trabalhar reduções de margem de lucro, sim, para garantir o processo a partir do volume e não da margem individual de venda. Trabalhar outras formas de se chegar ao mercado, se atender o mercado de forma diferente, né? Por exemplo, até chegar ao ponto de montar estruturas para a área comercial em sites, com entrega em casa, isso pode ser uma alternativa. Mas, em resumo, a competitividade do perfil industrial, do perfil produtivo, ele precisa ser modificado, né? A gente só vai conseguir equilibrar a redução excessiva de custos que o produto chinês trouxe e que é positiva para o consumidor, mediante a agregação de valores que você faça a esse produto no mercado nacional. Então é preciso se trabalhar essa outra veia. Qualidade, redução de custos, aumento da produtividade, para que exista essa compensação, né? Naturalmente, alguns setores serão prejudicados, naturalmente existirá uma redução de atividade, porém você tem um refinamento daquele perfil que permanecer. Ele tende a ser um perfil muito mais preparado para estar no mercado. Entendo. A competição faz isso, né? Isso em qualquer setor, né? E tem que haver uma permanência, um estudo de caso para justamente se permanecer no patamar em que está, né? Isso. Ou, né, que se almeja estar, enfim. Mas a gente vai dar uma pausa aqui no nosso debate, a gente vai conferir agora a previsão do tempo para o estado de Pernambuco. A previsão para quase todo o estado é de sol e no momento não há previsão de chuva. Em Petrolina a previsão também é de sol e não chove. Em Recife a mínima é de 23, a máxima chega a 30 graus. Em Caruaru a mínima é de 30, aliás a mínima 19 e a máxima chega a 31. Em Santa Cruz do Capibaribe a máxima é de 31 e a mínima de 19 graus. Em Arco Verde a mínima é de 16 e a máxima chega a 29. Já em Petrolina a máxima é de 34 e a mínima chega a 22 graus. E a gente vai dar uma pausa aqui no nosso debate, daqui a pouco a gente volta, nós vamos a esse breve intervalo, você fica agora com Fala Cidadão. Você acha que o mercado chinês está ameaçando o mercado brasileiro? Ameaçando não, porque a concorrência faz com que o produto brasileiro melhore na qualidade, porque a diferença hoje é a questão de qualidade. Se o mercado brasileiro perde para o chinês, é porque o chinês está com uma melhor qualidade. Apesar que eu prefiro produtos brasileiros ou de qualquer outra origem, menos chinês. Apesar que os carros coreanos são bons e outras marcas também são bons. Você acha que o mercado chinês está sendo uma ameaça para o mercado brasileiro? Com certeza, isso já vem acontecendo de muito tempo, né? Porque o mercado chinês, né, eles investem muito em produtos diferentes, variedades, né? E o preço também é muito bom, né? Muito acessível, né? Se o brasileiro soubesse investir nessa parte da gente, assim, o público-alvo que vive aqui na cidade comprando tudo, eu acho que ele conseguiria, se baixasse mais o preço. Muito bem, estamos de volta agora com o segundo bloco do programa Assunto do Dia e hoje estamos debatendo acerca desse grande crescimento do mercado chinês, não só em nosso estado, mas em todo o Brasil, não é? E a gente vai continuar debatendo aqui, nós que contamos com os convidados, o professor de Comércio Internacional do curso de Administração da Fafiri e também consultor do Sebrae, o professor Sérgio Medeiros, e também contamos com a presença do professor Emanuel Barros, ele que é economista e professor de Economia da Universidade Federal de Pernambuco, do campus do Agreste, em Caruaru, e coordenador do programa de pós-graduação em Economia. E a gente vai continuar conversando com eles aqui daqui a pouquinho. Antes, a gente vai acompanhar uma crônica, não é? Uma crônica, a crônica do dia, com a economista da FIEP, a Daniele Monteiro. Vamos conferir. Olá, meu nome é Daniele Monteiro e quando eu fui convidada para falar sobre o mercado chinês e o mercado e os embates no mercado pernambucano, o que é que eu levei em consideração? Analisando primeiramente a balança comercial brasileira, a gente tem um saldo positivo de mais de 8 bilhões de dólares.
E estamos exportando produtos de menor valor agregado, como, por exemplo, minérios de ferro, petróleo, algumas frutas tropicais. E, em contrapartida, estamos importando produtos beneficiados de maior valor agregado, certo? Como, por exemplo, componentes eletroeletrônicos, principalmente da China. Então, trazendo essa realidade da balança comercial para Pernambuco, o que é que acontece? A balança comercial de Pernambuco, no geral, tem um déficit de mais de 2 bilhões de dólares. E aí, se a gente levar em consideração a análise entre Pernambuco e China, esse saldo aumenta, esse déficit aumenta para cerca de 332 bilhões de dólares. E aí esse déficit é diluído porque nós temos uma série de outros produtos, de outros países para os quais exportamos. Então, o que é que acontece? Estamos exportando produtos de menor valor agregado, importando produtos como automóveis, como componentes eletroeletrônicos da China. E aí, o que é que acontece? Qual o impacto disso? Pensando nessa questão, na balança comercial e nos impactos junto às empresas montadoras do país, o governo federal aumentou a alíquota de IPI para aquelas empresas que não fabricam os componentes necessários aqui dentro do país. Então, o preço desses veículos que estão sendo importados, eles vão aumentar em torno de 25% a 30% para aquelas empresas que não produzirem cerca de 65% dos seus componentes aqui dentro do país, certo? Então, realmente, se as opiniões estão se dividindo, se a gente perguntar a opinião da Anfavea, ela vai ser totalmente a favor da medida, porque vai realmente proteger a indústria local, a indústria brasileira e também pernambucana, influenciando inclusive na fabricação das peças necessárias dentro mesmo do país. Agora, se a gente for perguntar, por exemplo, ao presidente da Associação Nacional de Montadoras, de empresas que estão importando, montadoras que importam esses veículos, eles vão ser totalmente contrários. Por quê? Porque o produto deles vai entrar com um valor superior ao que é atualmente, em torno de 25% a 30% superior. Então, realmente, o governo criou um comitê para ficar analisando os impactos na questão do emprego, na questão da renda, dos investimentos. E essas medidas que foram instituídas através de um decreto agora no dia 16 de setembro, ela vai valer até o final de dezembro do próximo ano, 2012. Então, ainda é muito cedo para a gente analisar qual vai ser realmente o impacto dessas medidas, tirando os prós e os contras. Porém, ao que tudo indica, parece inicialmente uma medida positiva, visto que vai ser uma concorrência menor de veículos, né, junto aos que nós produzimos aqui dentro do país e também no estado de Pernambuco. Muito bem, queremos agradecer a participação da economista Daniele Monteiro, aqui em nosso programa, é claro, participando aqui da Crônica do Dia. Se o economista oficial do nosso debate, o senhor Emanuel Barros, também concordar, a gente vai também trazer um pouquinho aí do que os pontos principais que a economista aqui, a Daniele Monteiro, trouxe para a gente, como, por exemplo, a questão desse mercado, que vem com grande crescimento, sendo alavancado por esse grande crescimento, se realmente vem afetar o mercado pernambucano. Olha, como eu falei da última vez, o fato de afetar o mercado pernambucano depende de como Pernambuco vai reagir a isso. A questão da China, ela está aí para ficar. Ela veio para estabelecer uma meta de exportação, de produção de manufaturados para concorrer com o mundo inteiro. Então, esse setor de manufaturado é o que o carro-chefe do comércio chinês. Uhum. Então, eles têm indústrias preparadas para isso e produção em massa. A questão principal da China, além do câmbio favorável para eles, é que eles têm mão de obra em abundância, então, ou seja, não vai faltar trabalho, estão precisando de trabalho, eles têm como ofertar trabalho lá no país, na China, e mais, eles têm economia de escala quase que infinita, ou seja, espaço para produzir, para crescer.
E também tem mais, as regras estabelecidas pela própria China para o processo de aquisição de tecnologias, que quando eles abriram as fronteiras para o comércio exterior, para a economia capitalista, digamos, de um certo modo, que às vezes até é uma questão contraditória, uma economia socialista que se abre o mercado capitalista. Quando eles se abriram, eles estabeleceram contratos, tipo regras com as indústrias multinacionais, que toda a tecnologia que eles dispunham, eles deveriam passar para as indústrias nacionais deles. Então, as indústrias nacionais hoje existentes na China, eles têm todo um aparato tecnológico criado nos países de primeiro mundo. Então, o processo já começou aí, o processo de absorção de tecnologia para que eles pudessem se tornar o que eles se tornaram hoje. Interessante que, já abrindo aqui um espaço aqui do professor Emanuel, eu queria também que o Sérgio participasse. Uma coisa que eu observei, né, a gente observando um pouquinho sobre esses noticiários, né, o que vem acontecendo, a gente observa, por exemplo, esse crescimento, dessa abertura da China, desde que a China se abriu, né, para o mercado internacional, para a questão capitalista mesmo, que não para de crescer e o dólar sempre tem algum problema. Desde lá para cá, houve uma série de problemas com o dólar. Né? Inclusive, há economistas aí dizendo que, fazendo previsões, né, prognósticos, daqui a 20 anos, o dólar não seria mais a moeda oficial a ser comercializada no mundo. E eu queria já saber a opinião também do Sérgio aqui, o que é que você acha disso? Veja, a questão do dólar é muito mais ampla só de que vinculada às relações comerciais, né? O dólar, quando se tornou a moeda internacional, ela se tornou, no final da Segunda Guerra, essencialmente porque ela garantiu transações. Ou seja, ele passou e disse para o mundo que o que ele tinha de reserva garantiria as operações e que ele pagaria em ouro se necessário, o padrão ouro lá atrás, né? Bom, mas efetivamente, ele continuou lastreando as operações e para isso ele assume um custo no mundo. Ou seja, ele tem que se preocupar com o volume de dólar emitido, não só pensando na sua economia nacional, mas pensando no volume transacionado no mundo inteiro. É como se a gente tivesse que gerar renda para 2 lugares, né? Então, esse é um custo que eu não sei se a China estaria disposta a pagar em 20 anos, independente dela ter o potencial para isso. Professor Manuel, completar? E tem um agravante agora, é que nós estamos vivenciando uma crise mundial. Isso. Então, a diferença, a oscilação do dólar atual existe em virtude dessa crise. Na verdade, não é o real que está ficando valorizado ou em alguns momentos que nós estamos pensando. É o dólar que está sofrendo oscilações devido à crise americana e devido à instabilidade do mercado internacional. Então, a questão é o ajuste do dólar. Até que quando ele for se ajustar melhor, após esse rompante de crise, talvez fiquemos com um dólar mais preciso, mas assim, ainda é a moeda que serve como referência, é a moeda mundial. Para se tornar uma outra moeda de um outro país, se tornar a moeda oficial mundial, teria que mudar totalmente a conjuntura econômica. Nós temos quer queira que não, os Estados Unidos e a Europa são os centros comerciais do mundo, são os centros produtores do mundo, queiramos ou não. Estamos emergindo agora como país emergente, a China, a Índia, o Brasil, e com potencial para crescer ou para tal. E ainda não é credibilidade, digamos assim, firmada internacionalmente, assim, uma credibilidade, claro, como, por exemplo, a China, a Índia, o Brasil, isso. Ainda não, mas como, por exemplo, os Estados Unidos, a União Europeia. Claro. Mas a questão do Brasil é que ele começou o seu processo de abertura nos anos 90, enquanto que a China começou nos anos de 1978. Então, eles já tiveram um histórico e com meta definida. O Brasil passou por várias oscilações econômicas. Então, só depois da estabilidade econômica, a inflação controlada. Crises políticas. Exatamente. Né? E cada governo estabelecia metas diferentes. Os nossos impostos, por exemplo, que são taxados sobre os produtos importados, foram criados com base em políticas momentâneas daqueles momentos precisos da economia brasileira. Então, foram sendo incorporados e agregados. Então, hoje nós temos uma carga tributária muito elevada. O que, como é que chama? Muitas pessoas pensam que imposto é uma coisa... Porque ninguém gosta de pagar imposto, digamos assim. Ninguém gosta de receber a fatura de imposto para pagar, mas é um mal necessário, digamos assim. É um mal necessário. Não um bem. O imposto, ele foi criado para gerar benefícios para a população. Então, o imposto, a externalidade que ele gera é justamente o benefício em prol do bem público, das pessoas e assim por diante. Já aproveitando esse gancho aqui do professor Emanuel, eu queria saber também, por exemplo, a diferença que muita gente não entende, né? A maioria das pessoas não entendem, por exemplo, a diferença entre um produto pirata, claro, e um produto, digamos assim, legal. Né? Qual seria a principal diferença desses dois produtos? Boa pergunta. O produto pirata, na realidade, eles são imitações de produtos originais, né? Ou seja,
Normalmente, quando a gente fala num produto original, a gente está falando que houve um investimento para aquela produção, houve um empenho de alguém, houve custo para aquilo, né? E esse custo faz parte do valor do preço de venda do produto. Quando a gente fala de um produto pirata, a gente está falando de uma cópia simples, né? Se for uma roupa, não houve investimento em design, ninguém parou para pensar, ela simplesmente copiou. E essa parcela do custo não está remunerada no valor. Então, o pirata é uma cópia, né? E já existe uma outra questão que seria o contrabando, né? O contrabando é um produto que chega indevidamente sem a cobrança dos impostos. Então, o contrabando pode ser pirata ou legal, ou digamos assim, original, né? Vamos colocando chamar. um pouquinho mais de tempero nesse debate aqui. A gente falando sobre a questão dos produtos chineses, né, que chegam aqui adentro no Brasil. Há uma fiscalização com relação a isso? Quem é que fiscaliza? No poder público, quem é que é responsável por fiscalizar esses produtos que chegam aqui? Normalmente, a Receita Federal é o órgão que é responsável legalmente para fazer essa fiscalização. Normalmente, a fiscalização ela é feita por amostragem. Então, como no aeroporto, quando nós chegamos, eles escolhem quem são os viajantes que vão ser vistoriados para ver os produtos, a lista de produtos que adquiriram no exterior. Então, a questão é que a parte dos produtos piratas ou produtos contrabandeados, digamos assim, é que eles não têm nenhuma garantia. Se você adquire um produto, ele é mais barato, por exemplo, 50% mais barato, 100% mais barato às vezes. Assim, a diferença pode ser muito grande, 70% mais barato. Mas você não tem garantia, você não tem como recorrer se tiver algum problema, principalmente produto eletrônico, que normalmente dá muitos problemas. Então, o consumidor, ele pode estar momentaneamente tendo a ilusão, digamos assim, a ilusão de que está adquirindo um bem que é um bem que vai mais barato, que saiu ganhando com isso, mas na verdade não saiu ganhando, porque se tiver qualquer problema ele não tem como recorrer, ele não consegue, ter assistência para aquele produto, e sem falar que a indústria nacional, ela está aqui para isso, ela está produzindo, nós temos que também dar um suporte a essa indústria nacional. Agora, é bom a concorrência também. Não que devemos fechar e que a indústria nacional deve ser totalmente protegida. Temos que ter essa concorrência justamente para dar vitalidade e ânimo à indústria local, para ela competir e ela ter capacidade de se dinamizar e gerar tecnologia para competir com produtos estrangeiros. Então, essa parte é vital para a economia. Então, é nesse ponto que o governo, acho que ele está centrando. Porque a indústria automobilística teve problemas de queda de produção devido à alta da taxa de juros. Inicialmente, a meta da taxa de juros era que fosse afetado a redução no consumo e no serviço, comércio e serviços. Só que o consumidor, com a propensão que ele tem de consumir muito, o consumidor brasileiro ele é consumista, não afetou. Ele não olha a taxa de juros, ele vê se a prestação está cabendo no seu bolso. Então, o que acontece? Devido a isso, o comércio e o serviço não diminuíram o consumo, mas a indústria se retraiu. Ela viu um péssimo cenário na frente, então ela se retraiu na sua produção. Então, por isso que veio essa medida do IPI e outras medidas que foram tomadas para proteger a indústria local. Então, é nesse sentido que deve ser frisado. Professor, quer isso. Só dois detalhes, né? A estrutura de controle, voltando um pouquinho para a estrutura de controle. A estrutura de controle do produto chinês é a mesma estrutura de controle que faz para qualquer outro país, ou seja, do produto americano, do argentino. Então nós temos Receita Federal, nós temos Anvisa em alguns casos, nós temos vários órgãos fiscalizadores nesse processo, existem a cobrança normal e legal de imposto. Só que esse contrabando, ele existe também para todos os níveis de produtos, né? Recentemente houve uma apreensão, ou melhor, um processo da Receita Federal vinculado a produtos químicos, onde existia um esquema de subfaturamento em empresas fantasmas para o aumento de lucro de outra linha de empresas. Então, o contrabando ele vai existir na medida que existem brechas, né? Mas existe uma estrutura de controle adequada para isso, né? Eu até concordo também sobre a questão dos impostos, né? Ou seja, com relação à indústria automobilística, que ela está passando por um momento diferenciado, sem contar as exigências que se seguirão agora até 2014 para a adequação dos produtos, né? Airbags e vários outros instrumentos. Isso tende a aumentar o custo da indústria e se tomar uma medida protecionista. Mas eu vou ser um pouco mais conservador, vou ser um pouco mais economista, né? Eu acho que a matriz do problema não está aí. Então, quando você simplesmente toma uma medida protecionista contra um produto importado de um país,
você está fechando os olhos aos reais pontos críticos de sua economia, como foi dito aqui. E a gente daqui a pouco vai querer saber um pouquinho mais, professor Sérgio, a respeito desse próprio, digamos assim, os fatores positivos, né, que trazem que esses mercados, né, de outros países venham a estar conosco aqui no mercado nacional. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente vai a um breve intervalo, né, e você que está nos assistindo não saia daí, porque tem muita coisa pela frente que você precisa saber, e a gente vai continuar esse debate, daqui a pouco a gente volta. Você acha que o mercado chinês está sendo uma ameaça para o mercado brasileiro? Sim, acaba sendo, porque as pessoas, por ter um preço mais em conta, as pessoas procuram comprar, não ligam à qualidade do produto e acabam abrindo mão do produto brasileiro e comprando o chinês. Você acha que o mercado chinês é uma concorrência para o mercado brasileiro? Certamente que sim, e para o mundo todo, mas é consequência de custos. As indústrias foram para a China em busca de custos menores. E isso traz resultado positivo para a economia do país, por exemplo, porque diminui a inflação. Os produtos chineses chegando mais baratos aqui concorrem com produtos mais caros brasileiros, diminuindo o custo para a população. Tem um fator positivo nesse lado e tem um fator negativo quando concorre com o emprego. Mas precisamos olhar para o outro lado. Precisamos competir onde temos competitividade e ser complementares àquilo em que a gente pode usar da nossa capacidade de produção. Muito bem, ouvimos aí as opiniões das pessoas no Fala Cidadão e chegamos ao último bloco do programa Assunto do Dia. Esse é o terceiro bloco do programa hoje. Nós estamos falando sobre o mercado chinês em nosso estado, em nosso país. E falando nisso, ambulantes já tiveram suas mercadorias chinesas recolhidas aqui em Pernambuco. E isso por serem imitações de marcas famosas. E essa prática sempre causa polêmicas, principalmente no centro da discussão sobre os produtos chineses nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e nos estados da região sul do país, que são constantemente invadidos por produtos chineses, vindos tanto do Paraguai como em outros locais também, levantando sempre a mesma pergunta, né? Qual a diferença dos produtos chineses para os produtos piratas? E a gente pôde acompanhar isso no segundo bloco anterior com os nossos convidados. Mas hoje, aliás, nesse terceiro bloco, como vocês sabem, a gente vai acompanhar agora o nosso É Notícia, direto aí com a nossa repórter Eduarda Feitosa, lá da Central de Produção. Vamos acompanhar. Olá, você que está assistindo o Assunto do Dia. O site Negócios de Pernambuco destaca que as perspectivas de intercâmbio comercial entre Brasil e China são positivas e seu crescimento regular. O fluxo comercial entre os dois países ultrapassou 16 bilhões de dólares em 2006. Em 2005, havia sido de pouco mais de 12 bilhões. Embora o superávit do Brasil tenha diminuído de quase 1,5 bilhão de dólares em 2005 para pouco mais de 410 milhões no ano passado, a tendência é de crescimento nas exportações. O site pernambuco.com destaca que produtores nacionais estão preocupados com a desindustrialização provocada pela invasão dos produtos chineses nos últimos anos. Levantamento da Comissão de Defesa da Indústria Brasileira aponta que na última década, várias indústrias fecharam as portas após o avanço das importações chinesas. Já o site Folha de Pernambuco destaca que, em meio ao burburinho tão característico do entra e sai de pessoas nas lojas do bairro de São José, conversas em um idioma estranho ou palavras mal faladas em português ainda causam estranhamento aos que vão a esses estabelecimentos em busca de preços baixos. São os chineses, proprietários de lojas localizadas nos arredores das ruas Santa Rita e das Calçadas, para alguns, a nova rua 25 de Março do Recife. Entidades ligadas ao setor ainda não sabem estimar
quando essa presença chinesa representa no comércio da cidade, nem em que proporção ela vem crescendo ao longo dos anos. Vamos agora às oportunidades de emprego. A Agência do Trabalho do Recife dispõe das seguintes vagas: 5 vagas para atendente de farmácia balconista com ensino médio completo e salário de R$ 660. 4 vagas para promotor de vendas com ensino médio completo e salário de R$ 650. A Agência do Trabalho dispõe ainda de vagas para portadores de necessidades especiais. São 5 vagas para operador de caixa com ensino fundamental incompleto e salário de R$ 610. 2 vagas para assistente administrativo com ensino médio completo e salário de R$ 560. A Agência do Trabalho do Recife fica na Rua da Aurora, 425, no bairro da Boa Vista. Para você, uma boa sorte e voltamos aos estúdios do Assunto do Dia. Muito bem, essa foi a nossa repórter Eduarda Feitosa, direto aí da Central de Produção, nos trazendo notícias dentro do assunto que estamos abordando hoje. É claro, como vocês sabem, nesse terceiro bloco, nesse quadro, não é notícia, sempre temos vagas de emprego para você que vai agora correr atrás, é claro, de uma vaga no mercado de trabalho. Mercado este que, segundo o autor da nossa frase do dia, perde vagas quando preferimos produtos chineses e produtos nacionais. Então, isso que a gente vai continuar debatendo aqui no nosso programa. Nós que contamos com a presença aqui do professor de Comércio Internacional do curso de Administração da Fafiri e consultor do Sebrae, o professor Sérgio Medeiros. E também contamos com a presença do professor Emanuel Barros, ele que é economista, professor de Economia da Universidade Federal de Pernambuco, do campus do Agreste, em Caruaru, e coordenador do programa de pós-graduação em Economia, também da Federal. E a gente vai continuar debatendo aqui acerca desse assunto. A gente ouviu aí, no caso, algumas notícias, né, nos principais portais acerca desse assunto que estamos debatendo. E é interessante que a relação, né, entre Brasil e China continua bem. E rendendo nessa relação o crescimento de exportações em torno de 12 bilhões aí, movimentando mais de 12 bilhões de reais aí. Então, é um crescimento interessante e essa relação é importante para o Brasil. Sim, toda relação comercial ela é importante, porque o país ele precisa dessas interações para expandir sua produção. Às vezes, a demanda interna do país exige muito mais produto do que ele é capaz de produzir naquele momento, dada a sua tecnologia. Então, essas relações comerciais favorecem esse tipo de como é que chama? Permuta de bens. E o que acontece? O Brasil ele está vivenciando um momento de crescimento muito importante. Nesse momento preciso do Brasil, ele precisa consolidar mais a sua indústria nacional. A sua indústria nacional, ela veio de um processo de abertura, como eu já falei, dos anos 90 para cá. Foi vivenciado um processo de abertura, um processo de expansão do mercado, de comércio internacional, mais após 2004, com diversas medidas do governo federal, do governo Lula na época. Então, tivemos que gerar um processo de demanda para as indústrias muito grande. As indústrias nacionais não estavam, de certo modo, e ainda algumas parcelas delas não estão preparadas para suportar essa concorrência. Mas a parte mais importante, que é isso que se queixa o empresariado também, é a alta taxa de impostos. Os impostos, quer queira, quer não, foram resultando, os impostos que vigoram hoje são resultado de medidas políticas ao longo da história do Brasil. Como houve várias oscilações, nós tivemos também que instituir mudanças de impostos e para momentos precisos da economia. E a indústria nacional, ela perde certa competitividade devido ao fato da indústria local, devido ao fato dos impostos serem altamente elevados. Em contrapartida, esses impostos, eles precisam ser revistos. O Congresso está estudando a reforma tributária, já é ampla discussão há mais de 10 anos, 15 anos, mas o Brasil ele precisa ter uma definição quanto a isso. Nós estamos a indústria brasileira ela precisa ganhar competitividade, ela precisa se dinamizar tecnologicamente. Na questão dos carros, precisamente, é fato que os nossos carros aqui, se você for comprar o mesmo carro, convertendo com todos os impostos na Argentina e comprar aqui, você vai ver que o preço lá é muito menor do que o preço do carro vendido aqui no Brasil. Isso já, vários estudos mostram isso. Então, como fazer com que o preço do nosso carro seja competitivo? Se o mercado chinês, por exemplo, se o mercado de automóvel chinês está entrando nesse mercado, é porque existe uma demanda pedindo para produtos mais baratos. Ele não existiria se não existisse essa demanda.
Por exemplo, as pessoas quando começam a comprar os produtos chineses, os produtos mais baratos, digamos, de outros países, né, de produtos importados, isso é um clamor popular dizendo assim, olha, os produtos nacionais precisam ser mais barateados. Exatamente. Né? E isso é um clamor que mostra a insatisfação das pessoas, os consumidores, em modo geral. Inclusive, professor Sérgio, o senhor estava complementando um pensamento no segundo bloco, não é? A gente teve que parar para um intervalo. O senhor quer complementar? Ah, perfeito. Bom, na realidade, a questão da competitividade, né? Ou seja, quando a gente trabalha com barreiras ao comércio, impedimentos comerciais, a gente está esquecendo que o problema está mais embaixo. Ele está na competitividade. Então, o ideal para que a gente resolva a situação do país não é impedir que o produto chegue, não é impedir o produto externo de chegar. Esse vai chegar. Bom, claro, o produto eticamente correto, ou seja, não as cópias, não a pirataria, mas o produto eticamente correto, bem colocado, ele precisa chegar ao país porque ele enriquece o país também. Ele atende um clamor popular. O que você precisa trabalhar é a estrutura de produção desta indústria, deste comércio, enfim, dos setores produtivos, para que a gente consiga ter uma eficiência tal como a da China. Né? Que se a gente olhar hoje, com todos os problemas que existem, com toda a questão cambial, apesar do Brasil, inclusive lá fora no exterior, 67% das empresas que exportam e têm competição com a China perdem mercado de produtos chineses, mas ainda assim nós estamos exportando com o câmbio depreciado. Então isso mostra que nós temos potencial, nós temos competitividade, nós podemos superar esse momento, desde que as reformas adequadas sejam feitas. Né? As reformas na base, né? Na estrutura tributária, nos encargos trabalhistas, não que isso represente redução de benefícios à população, não é esse o objetivo. É tentar encontrar um ponto onde os benefícios sejam mantidos e se aumente a eficiência desse recurso, né? De forma tal que você possa reduzir a carga tributária final e você tornar a indústria mais competitiva. Né? Eu acho que, e só complementando também o que foi dito já aqui, a China hoje é fundamental. Né? A gente tem que entender que hoje ela assumiu um papel fundamental no comércio internacional, na estrutura produtiva do mundo, e que é importante que a gente mantenha relações comerciais com a China. O Brasil está despertando para isso, né? Tanto é prova disso a visita de Dilma e várias missões comerciais do Brasil à China. Aqui eu destaco a participação da FEComércio, do SEBRAE e da própria Federação das Indústrias, né? Promovendo várias missões comerciais, já estamos na 3ª missão comercial à China, e é preciso que a gente trabalhe os potenciais do nosso Estado, especificamente para o Brasil, para Pernambuco, né? A nossa estrutura logística, o nosso potencial produtivo, as chegadas das novas indústrias, e traga um investimento chinês para Pernambuco, que ele venha para o Brasil e mais ainda para Pernambuco. Né? Em 2010, a China já foi o maior investidor individual. Ela não é, ao longo dos 3 últimos anos, o maior, mas individualmente foram registrados 13,7 bilhões de dólares de investimento direto da China, dinheiro que veio para produzir no Brasil. Então, se ele causa males, ele também tem potencial para causar alguns bens, e a gente precisa aproveitar as oportunidades. E foi importante essa mensagem, professor Sérgio, e também do professor Emanuel Barros, foi justamente porque a gente entende que a moeda tem 2 lados, não é? E se houvessem outros lados também, a gente tinha que apresentar outros lados também da moeda. E é importante dizer que esse crescimento da China, claro, vai trazer também benefícios para os países que são parceiros, como o Brasil é parceiro também comercial e tem essas relações e crescente, né, exportação, enfim, também com a China. Enfim, isso é importante a gente frisar e, é claro, tem seus males, também tem seus males. Traz uma série de competitividades aqui no Brasil. Uma coisa a frisar também é que o comércio, formal ou informal, sempre existiu. Depende de qual demanda está pedindo mais. Então, faz também parte do gerenciamento do país, das políticas, fazer com que a demanda queira mais produtos legalizados, produtos nossos, produtos produzidos na nossa indústria. A indústria francesa, por exemplo, raramente você vai ver um carro da Volkswagen em Paris ou na região da França. Você vai ver Peugeot e Renault. Eles são muito centrados na indústria deles. Embora nós não tenhamos uma indústria nacional de automóveis, foi toda multinacional, vinda de outros países, mas assim, essa parte da identidade que se cria, entendeu? A região, o Brasil e assim por diante. E dá valor a esse ponto. E tem mais.
o que vai diferenciar o formal do informal é a forma de como a demanda vai se direcionar. Então, essa demanda é que define tudo. Então, se a demanda está querendo consumir, ela já mostrou que quer consumir. Não adianta aumentar muito a taxa de juros, que ela continua comprando. Então, o que a indústria nacional ela pode fazer nesse sentido para ganhar esses consumidores? Entendeu? Eu sei que existe a carga tributária, sabemos que existe tudo isso, mas como fazer com que nossos produtos fiquem mais competitivos? Talvez investimento em tecnologias e assim por diante, mais incentivos nesse ponto. A China, ela investe em tecnologia. Ela foi direcionada para isso, ela foi projetada após a abertura de 78 para conquistar o mundo. Então, a participação da China no mundo é fundamental, porque está rearranjando o processo de comercialização e fazendo com que países que antes eram muito mais protecionistas, eles revejam isso e ganhem mais competitividade. E com essa mensagem aqui do professor Emanuel Barros, que a gente vai encerrar o programa Assunto do Dia. Infelizmente, chegamos ao final do programa e eu queria agradecer imensamente aqui a presença, a participação dos nossos dois convidados, o professor de Comércio Internacional do curso de Administração da Fafiri e consultor do Sebrae, o professor Sérgio Medeiros. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. E também queremos agradecer a presença aqui do professor Emanuel Barros, ele que é economista, professor de Economia da Universidade Federal de Pernambuco, do campus do Agreste, em Caruaru, e coordenador do programa de pós-graduação em Economia. Muito obrigado pela participação aqui de vocês. Agradeço também a sua audiência, o calor da sua audiência, a sua participação, a sua interação aqui conosco. Muito obrigado mesmo. Obrigado a você de Santa Cruz de Capibaribe, de Caruaru, de todas as regiões, toda a região ali próxima, naquelas proximidades, né? Toda a região metropolitana do Recife. Muito obrigado pela sua audiência, você de todo o Brasil que nos acompanhou aí via satélite pela parabólica, muito obrigado também. Um forte abraço para você, lembrando que temos um novo encontro marcado amanhã, se Deus assim nos permitir, às 9 horas da manhã, tá bom? Um forte abraço para você e um excelente dia.